dia, boa tarde, boa noite. Hoje meio rouco, né, infelizmente, mas com um grande convidado, meu amigo Wilton Notini. É um prazer estar aqui com você, Luiz. E aí, Wilton, tudo bem? Como é que você tá? Tudo em ordem. Tudo bom bem. te ver, né? Na correria do dia a dia a gente acaba não encontrando. Vocês sabem que eu tô querendo almoçar com esse cara faz uns 3 meses, mas sempre enrolado. Quando eu não posso, você não pode. Não, exatamente. Vamos dividir a culpa, né? Eu acho que é culpa dividida aqui. Vamos dividir. Wilton, o Wilton já esteve aqui há muito tempo atrás, então, por favor, se apresente novamente. Bom, é sempre difícil se apresentar, né? Assim, eu sou economista de formação, já sempre trabalhei com coisas vinculadas à economia. Geralmente eu falo coisas porque eu já passei para aviação, mercado financeiro, já fiz um pouco de tudo, né? Mas meu foco sempre foi assuntos relacionados técnicos com economia, né? Então, risco, o Wilton finanças. é doutor em economia pela IPGE, né? Não quer dizer aqui, né? Modesto ele. E aí acaba que a nossa escola nos forma, né? Às vezes eu até dou aula também, né? Falo para meus alunos assim, entendo que o professor foi formado desta forma, então eu não consigo sair muito do meu script, né? Exatamente isso. Eu gosto de conta, eu gosto de fórmula, né? Eu gosto de coisas precisas, né? Então, embora o mercado financeiro não tenha nada de preciso. Exato. Vamos abordar isso também. A gente brinca de se enganar, né? A gente faz um monte de fórmula maluca para um negócio que não necessariamente tem fórmula e muda o tempo todo, né? Mas minha carreira foi diversa, assim, riscos, finanças, aviação, precificação de renda fixa, índice, produtos, de tudo, assim, um pouco. Vamos aproveitar então falar um pouquinho de um assunto que eu sei que você conhece bastante, que é taxa de juros. Né? Tem essa discussão que a taxa de juros está muito alta, não está muito alta, tá? Como é que você está achando? A gente está numa taxa de juros muito alta ou essa é a taxa de juros que precisamos dela por enquanto? Essa pergunta vale dinheiro, né? Vale dinheiro. Né? Bom de taxa de juros faz dinheiro no mercado, né? Assim, eu acho que eu tenho escutado de muita gente, tenho lido muitas opiniões, mas eu sempre faço uma parada e falo, olha, vamos lá. Como você chegou se o número está certo ou não? Né? Eu acho que é aí que começa a conversa. Né? Você tem um modelo que eventualmente replica ou se aproxima do modelo do Banco Central para entender o arcabouço que ele está trabalhando. Esse é o primeiro ponto. Né? Assim, uma coisa é o modelo que é gerado dentro do Banco Central, que é insumo para as reuniões do Copom. Né? Não necessariamente o cupom, é lógico, você tem um monte de especialista ali, pessoas bem formadas, para tomar decisão em cima daquele número. Né? Não é simplesmente o número, a gente sabe que tem informações de economia que às vezes é difícil de ser mensuradas, né? Os números às vezes são imprecisos, tem problema eventualmente coleta. Né? Então eu sempre faço uma parada e falo, a gente tem que tomar cuidado que, eu não estou estimando o modelo do Banco Central. Né? Então esse é um primeiro ponto. Eu vejo muita gente criticando, o Banco Central já devia ter baixado. Cara, calma aí. Você tem um modelo que o cara está trabalhando, você tem um conjunto de informações que o Banco Central tem acesso, né? Porque ele é alimentado por um conjunto de informações mais amplo que o cidadão comum. Exatamente. Né? Assim, você pensar só o nível de informação de crédito que ele recebe dos bancos, já te dá um input importante sobre o nível de atividade econômica ou o futuro, né? Se o banco está mais ou menos pessimista em relação à economia. Então, eu começo a fazer esses poréns, né? Então, você tem o modelo, você tem as informações que alimentam esse modelo e aí tem como está o ambiente ali dentro do próprio Copom, né? Assim, do perfil das pessoas, a questão reputacional, né? Assim, das pessoas que estão ali. Dentro disso tudo, eu acho que a gente tem que ir com base naquilo que a gente sabe. A gente é um regime de metas de inflação. As previsões que a gente tem acesso, ou que cada um aqui pode estar fazendo com seu próprio modelo, estão mostrando a convergência da inflação brasileira para o intervalo da meta quando? Esse é um primeiro ponto. A inflação está convergindo. Né? Aí muita gente, às vezes sai notícia, a gente vê no jornal aquele alvoroço, assim, acabou de sair o IPCA, saiu menor do que menor. Eu acho que hoje saiu do IGPM, que foi o menor desde sei lá quando. Foi o IPCA, eu acho, hoje. Saiu o IGPM, acho que semana passada, hoje saiu o IPCA, sei lá, mais ou menos isso. Então... tá bom, tanto faz. O programa é gravado mesmo, né? Então... a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Assim, é uma informação pontual? Como estão os núcleos de inflação? Né? Quer dizer, tem que olhar também o conceito de núcleo de inflação. E aí sobre isso o Roberto Campos, o presidente do Banco Central, falou uma coisa interessante, né? Você olha os núcleos da inflação, por exemplo, essa redução na marra que teve lá atrás do preço do combustível,
não está no núcleo de inflação, isso é uma coisa extemporânea, né? Agora essa volta também, que tira também, porque então, assim, você tem que fazer tirar esses efeitos transitórios, né? E junta isso tudo, cara, a combinação é complexa, né? Você tem vários países do mundo aumentando juros também, então a gente tem que sempre pensar também em movimento de capital, né? Assim, entre países, como está o diferencial de juros Brasil e exterior? A gente vai importar algum tipo de inflação de fora. A Arábia Saudita, eu acho que falou que vai reduzir produção de petróleo, né? Então é uma fórmula complexa, né? Então eu não gosto de ficar julgando se para mim não é tão evidente de uma política monetária restritiva em excesso. Eu acho que não, porque pelo que eu vi de inflação, ela está resiliente, né? Então ela não está cedendo. Então, cara, você vai precisar de mais tempo, de um juros mais alto para ceder essa inflação. E a gente tinha uma outra variável super importante que eu ainda acho que tem um conjunto de incerteza grande, que é todo o arcabouço fiscal, né? Sim. Se o governo... Você também acha que é muito complexo? Que você tem regra demais ali? Cara, a primeira vez, quando saiu, né, foi publicado, eu tive que ler mais de uma vez para entender, para primeiro saber se eu estava entendendo correto. Nossa! Assim, eu falei, cara, será que eu entendi direito, né? Então, eu dei uma passada de lida rápida, né? Eu tenho a mania de ler sempre tudo e depois eu volto. Eu falei, cara, calma aí, deixa eu entender. Aí eu escrevi, cara, deixa eu entender qual que é a regra de cima e a de baixo aqui, né? Porque tinha um de gasto mínimo, né? E outra de máximo. Cara, deixa eu entender como ficam essas bandas aqui, como que essas coisas se comportam. Então, ela não foi tão clara, né? Eu acho que o perigo está sempre nos detalhes, né? Então, na hora que você vai esmiuçando de como ela vai funcionar, né? Então, logo que depois teve a publicação da proposta, né? Ainda não estava submetida, saiu um monte de maluquinho do mercado financeiro, que a gente é pago para fazer essas coisas mesmo, fazendo conta para ver se o negócio para de pé e qual que era o cenário que o Banco Central, o ministro tinha feito para aquela regra funcionar, né? Que ele mostrou um cenário ali de convergência da dívida pública, mas baseado em certas hipóteses que não necessariamente é muito realista para o ambiente que a gente está vivendo. Esse é o problema, né? Tem um conjunto de premissa ali que você... essa premissa aqui... Essa combinação tem que ser perfeita para o negócio ir ali, né? Exatamente. Você tem menos margem de manobra, né? Eu acho que uma coisa que... A gente estava brincando de economia aqui, uma coisa que a economia ensina para a gente, cara, que essa margem, mesmo a gente colocando a gordura ou a nossa incerteza ali, né, em relação à variável que eventualmente você está prevendo ou analisando, você pode ser surpreendido, né? Porque esses intervalos de confiança são facilmente superados, né? Assim, você vai, cara, tô com a banda ali, tô com tanto certeza, cara, aí dá um espirro lá do outro lado do mundo, você tem um efeito que você não estava esperando. É o que você falou, essa pseudo-certeza que a gente gosta de ter, né? Eu acho que a gente precisa ter um pouco para conseguir viver, né? Assim, a gente vive com várias certezas, que é uma incerteza, né? Você sai na rua sem ter medo de voltar e você não tem dúvida que você vai voltar. A probabilidade é grande que você volte, mas pode não acontecer. É um economista, né? A probabilidade de voltar é grande. Mas eu acho que nesse lado fiscal, enquanto não tiver tudo aprovado, eu acho que ainda tem margem para as coisas e a taxa de juros vai ficando mais difícil também. Vai ficando mais difícil de perseguir, né? Então acho que uma coisa que tem pessoal estudando de forma séria, até montando um modelo, é de como que esse lado fiscal tem afetado fortemente a política monetária. E a fiscal está frouxa, né, enquanto a monetária está contraída, né? Você tem que travar mais que o outro acelerando, né? Então eu falo assim, governo é importante estar coordenado, né? Então se você tem um cara pisando acelerado, o outro quer frear, esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. O carro vai então, rabiar. É uma política expansionista e outra contracionista, né? Então esse é um primeiro ponto. Então, o lado fiscal, acho que ainda é uma incerteza, né? E eu acho que o governo não tem ajudado na comunicação. A gente tem que lembrar que economia é muito de expectativa. Né? Então, você tem alguém falando, vou ser sério sobre os gastos, e aí alguma outra parte do governo solta uma notícia ou uma intenção de política que vai contra aquela diretriz, aí você fala, cara, isso não é crível, né? Não, esse negócio do carro agora mesmo, né? Não, isso é brincadeira. Brincadeira, né? Além das questões que não faz o menor sentido em matéria de distribuição dos recursos públicos, né? Para quem que a gente vai usar recursos públicos? Pô, eu estou então pisando no acelerador ainda de novo, e por conta disso,
E ao mesmo tempo fico berrando para o Banco Central baixar o juro, mas peraí. E qual que é a importância da cadeia daquela indústria? Porque, assim, a gente estudou todo o modelo keynesiano, né? Assim, cara, em certos momentos é necessário o governo ser um driver de estímulo para a economia, em certos momentos, né? Porém que isso vira um hábito, né? Gastar é fácil, economizar é difícil, mas tem que ser algo que no longo prazo traga benefícios para o país. Então, cara, qual que é o benefício de você estimular a indústria automobilística? Você vai estimular o emprego da cadeia. Cara, mas cadê a conta que esse negócio fecha? Entendeu? Quantos empregos? Quanto isso representa hoje? Né? Lembrando que hoje a gente tem montadoras no mundo inteiro. Né? É diferente do que a gente chamava de indústria. Né? Os componentes são globais. Né? Então, para o carro sair barato, tem imposto, tem um monte de coisa, mas tem como chegam os insumos de fora também. Né? Assim, às vezes o dólar influencia muito mais, né? Às vezes o dólar influencia muito mais. E às vezes uma política dessa com viés expansionista mexe nas expectativas dos agentes da economia, que faz eventualmente o dólar subir, então você dá um tiro no próprio pé, né? Assim, você vai... E outro ponto, aproveitando esse gancho aí, e essa discussão da meta? Vamos aumentar a meta da inflação? Vamos aumentar a meta de inflação. Acho que é mais uma questão que dá uma turvada nas expectativas, né? Cara... A meta pode até não estar certa, mas será que é momento? Esse que é o ponto. Assim, Porque, na verdade, meta de 3% para o Brasil, a gente quando a meta era 4, 4,5%, já tinha dificuldade de ficar na meta, né? Já tinha dificuldade. Né? É aquele negócio, não adianta você também prometer coisas que você não vai conseguir cumprir. Qual que é a realidade do país que você tem? Isso que eu te fiz a pergunta, você está falando de expectativa? A primeira vez que eu escutei uma pessoa falando de revisão da meta foi um podcast que eu escutei da Casa das Garças com o Sérgio Vello, que é um dos criadores do regime de metas, né, quando o Armínio Fraga era o presidente do Banco Central, e ele já questionava se a gente deveria perseguir metas cada vez mais agressivas. E ele fazia comparações com outros países. Em que ano, mais ou menos? Esse podcast foi de que ano, mais ou menos? Às vezes pode ser gravado antes. Nossa, se não lembrar, deixa pensar. Deve ser 21, 22, por aí. Tá bom. Tá, sim. Mas é muito bom, porque ele dá uma aula de como foi montado o regime de metas de inflação no Brasil. Eu recomendo para todo mundo, assim, é muito bom. Até esse podcast tá famoso, sabe que infelizmente eu não vi. Vou até anotar aqui para não esquecer, Casa das Garças. Porque o Sérgio é um cara brilhante, então quando eu vi que tinha o dele, eu falei, cara, deixa eu escutar, e realmente é muito bom. Porque ele viveu toda a construção. Né? Ele foi o cara, né? Ele foi o cara que construiu o negócio todo, né? E como que ele chegou, como que era o Banco Central na época, como que ele capacitou o Banco Central de criar área de pesquisa, de fazer a inflação prospectiva, né? Porque o modelo precisa disso, de alinhar a expectativa, né? Então é bem legal. Nossa. E ele já estava questionando esse lado. Eu falei, cara, é um cara super sério, super técnico. Ele tá jogando uma luzinha ali. E depois eu vi do Aloysio Araújo também o questionamento. Dele eu vi, muito bom. Não é o valor, mas saiu do valor algumas matérias, falando, cara, não adianta perseguir um negócio muito forte, né? E tinha o Sérgio até trazia uns argumentos que eu não tinha pensado assim. Uma forma de você deixar o custo do setor público mais baixo é ter inflação de comer salário mesmo, né? Assim, que, cara, você não consegue deixar reajustar o salário do funcionário público, a outra você faz a inflação comer poder de compra e até para alinhar incentivos entre a setor receita público geralmente e privado. Indexada, né? Receita indexada, o custo não, né? Então você acaba tendo uma gordura. Você descasa ali, é uma forma de você reduzir a despesa real do setor público, né? Assim, então, eu achei bem interessante. Então, eu acho que igual você falou, assim, cara, se você tá... É a mesma coisa, né? Eu tô devendo o trabalho, né? Eu não vou cumprir minha meta esse ano. Aí você vai lá ajoelhar no milho e falar, vamos mudar o contrato estabelecido? Não é assim que faz as coisas. O contrato pode estar torto, mas você tem que estar numa situação confortável para rediscutir. No ano que você não vai bater, não é o ano para você ir lá pedir pinico. Mexer na regra. O ano que você vai bater e falar, olha, vamos rediscutir porque eu acho que ela não está adequada, aí você abre uma discussão técnica, né? Eu acho que tem que ser uma discussão técnica. Vamos mexer para daqui a 2 anos, sei lá. Tá bom, então daqui a 2025 a gente pode... E quem vai estar decidindo eventualmente não vai estar nem se beneficiando de uma meta, vamos chamar, mais frouxa, né? E que fica mais realista com o mundo que é Brasil, né? Aqui tem uma dinâmica diferente. Não adianta você mirar num regime de um país
desenvolvido, com uma cultura diferente, com uma economia diferente. Né? A gente já tem um sistema de indexação natural. Total. Por mais que a gente quebrou o ciclo, mas, cara, quase todo mundo busca um reajuste todo ano, né? Compensação de inflação. Isso não tem lá fora. Não sei agora como vai ficar esses países que estão vivenciando uma inflação alta. Sim. Depois de 30, 40 anos. A gente vai acabar vendendo curso para eles, né? Como viver a economia inflacionária. Como reajustar salário. Né? Então, eu acho que, voltando aqui na questão de metas de inflação, eu acho que deve sim ser feita uma discussão técnica que não é de curto prazo, né? Você reseta o combinado. Estão falando agora, de repente, mudar de ano o calendário para uma mata contínua, né? É uma outra forma de ver. Mas, de novo, entra num aspecto técnico, né? Assim, é lógico que tudo isso é decidido no âmbito político, né? Quando você vai nas altas esferas do governo, tem um lado político, mas tem que ser baseado, pelo menos na forma que eu acredito, de ser baseado num estudo sério e bem avaliado, né? A gente tem que sempre pensar se aquilo pode ser mal utilizado, né? Assim, Brasil é Brasil, né? O Brasil não é para amadores, né? Então... Fazendo o gancho então, Milton, taxa de juros real aí na casa aí de 7%, 8%, dependendo da inflação que você usa e tal. E aí a gente está vendo aí crédito, né? A gente está vendo que o crédito privado, né, por setor privado, a economia real, está meio escasso, né? O que você está vendo assim? Eu acho que, de novo, foi uma junção de fatores, né? Taxa de juros alta para quem vai acessar o mercado, no caso o mercado de capitais, ou o mercado de crédito, né? Você vai num banco, ou seja, você é um PJ ou um PF, não é um ambiente mais atrativo, né? E o banco sabe também, por seleção adversa, que um momento de taxa alta, quem aceita tomar taxa alta não está em situação muito boa, né? Se você é um empresário e você vai tomar agora, possivelmente você está numa situação de caixa ou de momento de empresa não dos melhores, né? Então, o que a gente viu, entrando mais no crédito privado, teve empresas que souberam se antecipar, e aí aqui eu não consigo... assim, eu não faço parte desse lado do mercado de emissão, né? Então não estou dentro dos deals. Se foi algo até bem operado pelos lados financeiros das próprias empresas ou até os próprios bancos de investimentos, as empresas que atuam como intermediário ou assessor nesse processo, recomendaram. Mas se foi recomendado de dentro ou de fora, souberam pegar um bom momento, né? A taxa de juros estava num momento de alta, quem conseguiu se antecipar e captar ainda relativamente barato, soube aproveitar. O que a gente viu esse ano, pelo menos até agora, os últimos números que eu tive acesso, taxa de juros muito alta. Então isso já seca um pouco o mercado de capitais, né? Quem pode posterga, né? Isso assim, aí. Quem pode, desde o final do ano passado, a gente já viu o pessoal segurando a emissão ou tentando o mercado e viu que no momento não estava bom, né? Seja para abrir capital de empresa ou captar diretamente via dívida no mercado de capitais, né? Então, esse mercado caiu bastante, né? Os números são até expressivos em termos de queda. E aí vem a somar isso, comunicações descoordenadas do governo como um todo, né? Então, esse lado que a gente está falando de fiscal, e para piorar, você tem um evento de crédito que começa ali com lojas americanas, né? Então, estou chamando de evento de crédito, mas a gente sabe que não é a palavra mais adequada. Uma fraudezinha básica, né? Uma fraudezinha básica. Né? Então, um ambiente que já não estava bom, fica pior, né? Então... na Gesteira a gente teve Marisa abrindo o bico aí, né? Tem duas RJ grandes, né? Que é Oi e Light. E coisas meio estranhas acontecendo, né? Não foi só RJ, né? Como que se resolveu a situação foi... É verdade. Isso chama ainda mais atenção, né? Então o mercado já não estava bom, e aí você começa a ter alertas, né? Eu acho que essas empresas começaram a gerar alertas, né? Então o mercado de crédito privado, ele dá uma secada, né? Quem ia emitir sabe que agora esquece de fazer isso. O que você falou, você emitia porque está na bacia das almas, né? E aí o outro lado da moeda, o próprio investidor, que aí que a gente pode separar em grupos, né? Assim, cara, a pessoa física que entrou nos fundos de crédito, o cara fala, não estou falando de ultra renda, né? Assim, uma pessoa física numa faixa razoável de renda, sei lá. Tá.
o cara já começa a tomar susto. Para que ele vai ficar num fundo de crédito ali que vai prometer eventualmente um spread em cima de uma renda fixa a título público, se o negócio está dando negativo? Então o custo de oportunidade começa a ficar alto, né? Posso estar investido em tesouro aqui, não preciso ficar me preocupando. Tem liquidez, muito fundo de crédito depois de 2020, com a secagem de liquidez, reajustou e começou a ter prazos mais longos de devolução do capital, né? Você tinha muito fundo D+1 com ativo todo muito longo e um passivo que você tem que devolver do outro dia, né? Então surgiram alguns problemas em 2020 que serviu como aprendizado para a indústria. Então o que acontece esse ano? Os fundos que têm data de saída mais curta, né? Um D+1 ou até vou falar D+30, isso começa a sofrer mais, porque se um investidor tem várias alocações em crédito privado, onde que ele pode sacar? Nos fundos que prometem devolver o dinheiro mais rápido. Se você começa a ter saque, o que acontece? Esse cara, se ele não tem caixa, e aí depende do momento de cada fundo, né? Você entende? Você viveu essa indústria de fundos anos da sua vida, o cara não tem saída. Você tem caixa para devolver o capital para quem quer sair do fundo? Não. Então, você vende posição. Se você vende posição no momento ruim, você já machuca mais o fundo, né? Porque eventualmente todo gestor, ele acredita no valor justo para o ativo. Ele entra com uma ideia de valor justo para o ativo, né? Que espero eu que seja maior do que ele está entrando. Certo. Se está no momento de saída que ele não pode fazer nada, se ele puder, ele segura, para não machucar mais a cota. Mas se é muita saída, ele tem que vender ao preço que está. E aí machuca mais a cota. E aí isso deve explicar uma parte dessas... E aí sai mais, né? Mais dinheiro da indústria de fundos sangrando, né? E aí sangrando muito. Né? E sangrou não só, a gente está falando de crédito privado, mas sangrou a indústria como um todo. Quanto tempo que ele está vivendo renda variável também, não sobe, fica no marasmo, né? Assim, poucos fundos performando bem, né? E muita gente... aí você vai... Não vão, cara, longe de mim, né? Eu acho que a gente tem gestores super competentes no Brasil. Mas, cara, olha o cenário que você está vivendo, né? Hoje, na verdade, você pega renda variável, tudo bem que a Bolsa até agora está indo bem, mas, né? Quantos anos, né? Assim, recuperando da crise, mas depois ficou ali, depois caiu de novo, né? O crédito privado seria outra classe de ativo que está apanhando também, né? O câmbio está mega volátil, ninguém sai lá. Depende do momento que você entra, você está tomando ferro, né? Então, assim, na verdade... Os multimercados sofrendo pra caramba. O que sobrou? Sobrou fundo aí. O Tesouro Selic. E fundo DI a gente teve alguns casos até surpreendentes, né? Que o fundo tinha um mandato de ser muito conservador e no momento de alta vol se descobriu que tinha posições mais arriscadas, né? Então isso tudo começa a machucar o investidor, né? E aí, por mais o cara que entenda, minha estratégia é de longo prazo, mas qual que é o meu custo de oportunidade agora? Né? Custo de oportunidade... Quanto que eu vou recuperar isso aqui? A economia também não está indo bem, né? Tem muita gente que está precisando sacar dinheiro. Sacar por necessidade. E a gente tem que lembrar que, assim, se você acredita em fundamento, tanto ações na Bolsa quanto as empresas que emitiram as dívidas, e aí a gente está falando do crédito privado, elas necessitam de um ambiente econômico próspero para poder sobreviver e pagar suas dívidas, e no caso acionário, gerar resultado financeiro, lucro, para poder distribuir. Né? A ação, na teoria, responde ao fluxo de dividendo futuro, ao crescimento da empresa. Não estou distribuindo, mas estou crescendo. No ambiente que a gente se encontra é complicado. Aí muita gente já começou a falar 2023 é mais um ano perdido. Poxa, e aí entra um governo que começa a fazer ações, vou chamar quase desconexas, né? Assim, você fala que vai ser restrito de um lado, aí do outro lado você faz, por causa de algum grupo de pressão, você cede, e aí você começa a só criticar outros governos, mas sem apresentar uma proposta estruturante, né? Você estava falando do negócio dos carros, eu me lembrei que o presidente estava criticando muito a própria Petrobras, onde que ela investe, que a gente devia ser mais ESG, né? Assim, como o futuro é investir em outras fontes de energia, né? Mas aí por que você está estimulando a indústria automobilística, que é consumo intensivo de gasolina? De mobilidade enorme, incentivar transporte individual? Para quê? Para quê, né? Então... Para quê? Não faz o menor sentido isso. As coisas não fecham, né? Assim, pelo menos na minha cabeça não fecha. Então...
se você quer atender a população de baixa renda, não é estimulando o carro, né? Assim, não, lógico, né? Essa história de vamos botar o pobre no orçamento, já vamos dar então um carro para ele, né? Isso deve ser esse, né? E aí ele não consegue colocar combustível, você vai ter que taxar mais o combustível para pagar o carro, né? Assim, Me fala, nesse cenário que a gente está falando, taxa de juros americana e mundo subindo, isso não cria para a gente um complicômetro? Um piso para nossa taxa de juros é outro, né? 2, o mundo tende a ficar um pouco mais preso também, tá? A economia anda, mas não anda muito. O que você acha aí? Se você tem grandes economias pisando no desacelerador, a gente tem que lembrar que no freio, desculpa, né, você está desacelerando, você tem que lembrar que parte da sua produção não é só consumida internamente. Mesmo que o Brasil estivesse uma maravilha, né? A gente é um país que exporta e quem tem puxado o nosso PIB é o agro. É isso aí. Se as pessoas estão desacelerando lá fora e a renda está diminuindo, dependendo do tipo de produto que você exporta, pode ser mais ou menos machucado. Se a renda na China está diminuindo eventualmente, China é difícil falar, você nunca sabe o que é a verdade, né? Mas, cara, se a renda apertou, você consome menos proteína animal. Então, parte da demanda do agro é afetada, né? Então, Verdade. Então, a própria China, né, com crescimento mais agora do consumo, com menos investimento em infra, tende a reduzir minério. Tende a reduzir minério. Então eu vi até uma análise interessante de China que se a sociedade chinesa sai do período de acumulação para consumo, que quase todas as economias modernas passaram por esse processo, né? Primeiro você cria infraestrutura, você está acumulando capital, mas depois o que roda aquela economia é uma economia de consumo, né? De serviços. Né? As grandes economias hoje são economias de serviço. Se ela faz essa migração, talvez seja bom para o Brasil, porque a primeira coisa que você aumenta quando você aumenta a sua renda é a qualidade da sua alimentação. Sim. E o Brasil é um dos países líderes na produção de alimentos, né? Então isso a gente pode ter uma benesse, mas estamos falando de anos para frente. Anos para frente. Não é um negócio agora, né? Mas como você falou, Estados Unidos desacelerando, cara, o mundo como um todo dá uma desacelerada. Se você tem a gente está falando de Europa desacelerando, Estados Unidos acelerando e China desacelerando, então, cara, aí... exatamente, com 3 motores mais ou menos andando mais devagar. Tá em idle ali, né? Em ponto morto, assim... Isso vai afetar, né? Não tem como não afetar, né? Então, você falou do piso da taxa de juros. Eu sempre gosto de pensar muito em paridade de juros, né? Assim, cara, qual que é o piso da nossa taxa de juros? Cara, uma continha simples. Como que é o juros do Brasil? É juros livre de risco, vamos chamar de juros dos Estados Unidos, embora agora tiveram uma questão fiscal que de tempos em tempos sempre tem essas disputas políticas que chamam a atenção, qualquer país pode passar por isso. Então, cara, se eu quiser fazer uma conta de padeiro, eu pego a taxa de juros dos Estados Unidos, coloco o prêmio de risco Brasil, que aí o fiscal que a gente estava falando é um fator super importante, que aí você pode medir por EMB, por CDS, do jeito que você quiser medir. E a diferencial é a expectativa de desvalorização cambial. Você pensar um gringo entrando aqui, qual que é o custo de oportunidade dele? Ele entra num câmbio e sai em outro. Então ele tem o risco de perder dinheiro na mudança cambial. Ele tem que comprar o risco a mais do Brasil e o benchmark é Estados Unidos. Então, cara, eu vou investir no Brasil se a taxa de juros dos Estados Unidos, mais o prêmio de risco do Brasil, mais o que eu posso, o meu risco cambial, compensa. Esse pode... do hedge que ele vai pagar? O hedge que ele pode pagar. Então, isso aí seria o piso da nossa taxa de juros. Tem margem? Acredito que possa ter, mas, de novo, eu acho que se os caras estão aproximando, embora está longe pra caramba ainda, a nossa margem diminuiu um pouco, né? Assim, de redução de juros. Imagina, outro dia eu vi uma análise, foi até no jornal, cara, se todos os banqueiros centrais do mundo estão subindo, imagina você ali na posição do Banco Central do Brasil, né? Cara, será que tem algo que eu não estou vendo? Tem uma variável que eu não estou considerando que eu devia... Coloca o banqueiro central numa posição mais delicada, né? É difícil ir contra a maré, embora a gente foi, né? Eu acho que foi de uma forma acertada, agora é fácil falar, né? Eu lembro todo mundo criticando lá atrás, não sei o quê, quando começou a subir. Agora você viu que foi acertado, né? Assim, quem subiu antes, teoricamente, ajusta mais rápido. Você tem um discurso que eu comecei a subir antes. Mas é difícil, né? A cadeira do Banco Central brasileiro é quando você senta perto do Fed, Banco Central Europeu, a cadeira é pequena, né?
É outra economia, é outra escala. Economia. Você viu isso, o Banco Central americano começou a subir, começou a machucar banco pequeno, médio. Verdade. O Banco Central aqui tem, pelo menos o que eu vejo, os bancos brasileiros são bem capitalizados, né? Grande parte deles. Teve alguns eventos de bancos, né, no início do ano, mas a grande maioria das pessoas nem ficou sabendo. Então, Sim. foi questão mínima, né? Não gerou nenhum calor. Uma financeirazinha pequena aqui, uma coisa ali e tal. Nada que machuque, né? Os grandes bancos, que grande parte do crédito ainda gira dentro dos grandes bancos brasileiros, estão bem capitalizados. Então, isso não é um problema da gente estar transitando uma taxa de juros alta. Quem tem sofrido mais, aí você puxou americanos, são negócios de margem muito apertada, que depende de cenário de renda e crédito. Então, aproveitando que a gente já está caminhando para o final, pega esse gancho do setor e cenários para o segundo semestre. Então, assim, eu acho que esses setores ainda vão ter dificuldade, né? Assim, eu não sou ultra especialista setorial, quem me dera, né? Eu acho que tem pessoal de equity research aí que acompanha na vírgula cada resultado dos grandes varejistas, né? Mas é um setor, cara, intensivo em capital, você tem que ter os estoques, você tem as coisas. Tecnologia hoje, né? A tecnologia que existe, você tem que ter marketplace. Eu acho que algumas empresas aqui no Brasil até saíram na frente, mas agora a gente sofre concorrência até de grandes marketplaces lá de fora, né? Você tem a Amazon aqui, Mercado Livre pressionando, né? Então a margem já era comprimida e comprimiu mais. E o que depende a receita do cara? A gente tem que lembrar qual que é a realidade de novo do Brasil. Grande parte da população compra financiado, né? É isso aí. Cara, o ambiente de crédito está ruim. O endividamento das famílias está alto. A gente vem de um cenário muito ruim de Covid. Grande parte das famílias está com nível de endividamento alto. Então a capacidade de tomar mais crédito é baixa e o banco fica mais restrito também, com taxas mais altas. Então crédito não vai. Renda está comprimida. Que o desemprego tem caído, mas a qualidade do salário é ruim, a qualidade da renda é baixa, né? Então você tem que pensar que os grandes varejistas não têm grandes perspectivas nesse primeiro momento. Eles estão pressionados, e a dívida deles com a taxa de juros mais alta, se é pós-fixado, está pressionado. Pressiona. Se o cara não tem caixa, ele vai ter que tomar mais dinheiro no mercado, é muito mais caro. Né? Porque a margem é apertada. Certo. Ele está no momento que ele está machucando caixa, que eu acredito que seja, né? Não estou acompanhando na vírgula esses caras, ele já vem machucando caixa. Como você recupera caixa? Ou o acionista aporta mais, ou você faz um follow-on, né? Se a empresa tem capital aberto. Ou vai no mercado de capitais ou vai no empréstimo bancário, que também está tudo ruim. Nossa, só sobra olhando para aí. Bem, governo não dá para ajudar muito, porque também não tem nenhuma margem. E espero que não, né? Porque quando você fala governo, eu já lembro de BNDES, vai, cara, não melhor nem falar, né? Assim. E aí sobra o quê? Sobraria melhorar a parte de exportação, mas no mundo do jeito que a gente falou também, a gente fica num cenário ali, meio ali, copo cheio, copo vazio, né? Não dá pra... Cenário complexo. Aí pra gente não sair desse papo quase cortando os pulsos, né? Você fala, conversar com economista é sempre perigoso, assim, grande parte dos economistas é pessimista, aí você vai querer cortar seus pulsos logo em seguida, né? Assim, mas na margem, eu tenho visto, o mercado de crédito tem dado uma recuperada, isso é, que passou um pouco aquele calor do... que começou com americanos, igual você falou, depois veio Light, veio uma sequência aí CVC, né? Veio um conjunto de coisas. Então ele tem se recuperado, o volume de negociação tem retomado, então isso é um cenário bom, né? Que às vezes você não vê o preço mexer porque não tem liquidez, né? No mercado brasileiro acontece direto. Em 2020 a gente viu isso. Papel AAA se movimentando, papel... single B parado. Como aí? A alta qualidade de crédito tem mais vol que o cara de baixa qualidade de crédito. O Brasil desafia até a teoria. Mas não tinha liquidez em então um cara anda porque tem liquidez, tem negócio, o outro cara, ninguém vai nem no mercado tentar comprar e vender porque não tem mercado, né? Então, esses mercados têm se recuperado e aí vão ser otimistas. Se o fiscal sai do papel e minimamente se mostra disciplinador, né? Eu acho que no final é isso, as pessoas precisam de disciplina, precisa ter uma regra, você não pode passar ali porque dá ruim, né? Assim, se eles disciplinar isso, abrir espaço, e a gente tem visto inflações na margem melhorando, abre espaço para o Banco Central reduzir juros, melhorando redução de juros, mercado de crédito privado tende a retomar. A gente ainda está com spread médio alto, né? Então o spread ali, o que você paga mais num título público do mesmo vencimento, alto depende para quem, né? Mas em níveis
Históricos recentes a gente ainda está no patamar alto, mas na margem ele vem diminuindo. Então já é um bom sinal, se o spread está diminuindo, a visão de risco do próprio mercado tem melhorado, né? Que o spread responde a esse otimismo, pessimismo. Né? Então na margem a gente está vendo números melhores, vamos ver agora os que vão sair por agora, né? Agora começa a sair mais números da indústria, eu acho que pelo menos estabilizar. Então outro dia eu vi um gestor de crédito falando, aqui os saques estavam diários altos. Agora tem se estabilizado, isso é, as coisas vão se acalmando. Mas, de novo, depende de um monte de fatorzinho, né? A gente está apostando que o fiscal vem de uma forma que convença minimamente o mercado, lembrando que o mercado são todos nós, né? As pessoas gostam de falar, o mercado, cara. Você é o mercado. Quando você está vendendo um negócio, comprando outro, você está... É lógico que a gente é nada perto dos grandes volumes, mas você está movimentando o mercado, né? Então, o cenário mais recente tem se mostrado um pouco melhor. Mas, de novo, a estrutura tá boa? Eu sou economista, né? Como que você olha a estrutura para frente? O PIB agora está todo mundo revendo a expectativa porque o PIB saiu melhor que vinha. Isso. Você tem carrego, então você vem com um nível mais alto, ele carrega para o próximo trimestre. Mas, cara, qual que é o dinamismo que a gente tem visto na nossa economia? O agro continua dinâmico? Né? Sempre tem essa dúvida. O agro depende de fatores que a gente não controla. Né? Lembra que tem um fator clima, por mais que a gente domina ainda muita técnica, mas... Cara, tem coisas que você não domina, né? Então, se depender muito fortemente de um setor, gestão de risco, né? A gente aprende a aula da vovó, né? Assim, né? Diversificação, né? Diversificação. Se a sua economia está muito centrada num setor só, você está exposto naquele setor. Né? Seria ótimo se a nossa indústria fosse competitiva. Não vou entrar no mérito que tem N fatores porque a gente não é competitivo ou porque a gente perdeu competitividade, e uma economia de serviço que no final recai em tudo isso, né? A gente demanda serviço uma vez que você tem renda ou expectativa de renda futura. Serviço é muito associado, no fim das contas, a questões internas, né? E serviço em si não necessariamente é de alta produtividade, né? Serviço é um diferente assim. Você tem grande produtividade em serviço? Não dá para não, né? Não tem. Dependendo do serviço, melhorou. O serviço bancário melhorou, né? Tanto é que os bancos operam com menos gente que operava no passado, mas grande parte do serviço é humano ainda. Então, é um setor que emprega bastante, que ótimo, alavanca a renda. Mas são pedaços... E a gente tem poupando mão de obra, né? Eu falo para as pessoas, elas não percebem. Agora está todo mundo com medo de inteligência artificial. Eu já estou tomando birra dessas coisas. Assim. Pelo menos para mim tem melhorado minha produtividade. Eu tenho usado como auxílio num monte de coisa. Eu acho que ainda tende a melhorar. O que eu gasto às vezes de tempo fazendo um PPT, seja no trabalho ou para um aluno, é absurdo. Assim. Podia ser muito mais fácil. Mas a gente tem poupado mão de obra. Entra num supermercado hoje... E vê quantos caixas automáticos a gente está no Brasil, né? Com todos os problemas que a gente vive no Brasil. Vai entrar no metrô ou ônibus, já diminuiu bastante guichê. Cobrador. As pessoas não estão percebendo, as pessoas migraram para outras coisas, mas, cara, será que essas pessoas vão ter emprego no futuro? Porque começa a machucar primeiro a mão de obra mais braçal. Né? Vai pegar todo mundo? Pega, porque se todo mundo é mais produtivo, você precisa de menos gente. Né? Mas e essa migração, como vai afetar a renda do país? País como o Brasil, né? O emprego de baixa qualificação, nas famílias antigamente todo mundo tinha alguém para ajudar em casa full time. Hoje quase ninguém tem. Você já tem sistemas que te facilitam. Você marca de lavar louça, marca de lavar roupa, robô para limpar. Isso está poupando. E essa mão de obra vai para onde? A gente não tem um plano de país. Eu dou aula de crescimento econômico, né? Eu sempre falo para as pessoas, qual que é o plano de país? O que essa teoria de crescimento econômico nos ensina? Você sempre tem lá o resíduo de solo que é a tecnologia. Mas de onde que vem tecnologia? Tecnologia vem de educação. A gente investe em educação de qualidade. Mais certa conversa. Meu amigo, infelizmente a gente tem que Chegou o tempo, a gente fala demais. A gente fala demais. Economista fala demais. Vai vir aqui no segundo semestre, que a gente está acabando essa temporada, né? Daqui a pouquinho está acabando, mas no segundo semestre... é um prazer. É sempre bom falar com você. Sempre ótimo. É um prazer. Gente, infelizmente vai ter que acabar aqui. Tom, super obrigado, um prazerzão falar contigo. Sabe tudo, eu falei para vocês que ele sabe tudo, né? Quem dera. Gente, valeu aí, grande abraço. Tchau, Obrigado aí.